Então, tem muita gente que está paralisando e deixando de ser funcional porque todo o lixo espiritual está corrompendo a mente e o coração dela. A graça e a paz. É uma honra receber você aqui de novo. E você, se é a primeira vez, quero te apresentar. Aqui é o podcast Estação Família, um podcast que vem trazer informações práticas do dia a dia, de como você pegar a realidade bíblica, milenar, e aplicar no teu dia a dia para que você tenha uma direção assertiva de como agir, refletir, mudar de opinião, confirmar a sua opinião. Eu sou o pastor Cristiano Paziani, sou médico, casado há 22 anos, tenho 4 filhos, 4 meninos, também sou empreendedor, empresário do agronegócio, e Deus tem me dado a graça de trazer essa palavra simples, mas que tem mudado histórias, começando pela minha, tenho certeza que até do meu convidado aqui. Daniel, muito obrigado por você estar vindo aqui mais uma vez. Com certeza, eu sempre aprendo. Os momentos de gravação é aprendizado, mas também é de uma conexão espiritual muito forte que acontece aqui, sabe? Isso não acontece em todos os lugares. Já fui, enfim, em muitos lugares e eu não vejo algo assim. Então, é sempre bom estar aqui. Me convida que eu volto. Muito obrigado, Daniel. Uma honra, e eu tenho certeza que se não fosse a tua participação aqui, não seria tão produtivo, Amém. Tão forte, porque o senhor é um grande conhecedor da palavra e tem me ajudado nessa missão. Daniel, o que vai ser hoje? Ele é médico, empreendedor, pai de 4 filhos, todos com a mesma esposa e ainda é humilde. E ele também é super. Obrigado, Daniel, pela sua graça de estar aqui comigo. Vamos lá, hoje eu quero trazer um assunto que é forte, assim, que não é simples, não. Muitas pessoas pedem a Deus, sonham, conseguem uma família, um emprego, elas prosperam. Às vezes parece que está tudo indo bem, mas sobrevém algo ruim. No caso de uma pessoa, por exemplo, que perde um ente querido, que perde um filho, a pessoa está fazendo tudo certinho. Ela vai à igreja, ela tem fé em Deus, ela ora, mas acontece uma tragédia, porque esse caso é uma tragédia. Aí eu tenho 2 perguntas. O que fazer nessa situação, né, quando você passa por isso? E o que pode acontecer depois que essa tragédia acontece? Muito difícil, um tema que deixa os corações constritos, né? Contrito, assim, porque quando inverte a ordem natural, eu acho que Deus ele coloca Jesus como filho para mostrar o ápice do seu amor através do ápice da sua dor. Então ele escolhe o filho morrer daquela forma, que seria o máximo da dor, para que ele provasse o máximo do seu amor. Então, às vezes, também ele permite que essas situações aconteçam para que a gente possa imaginar o que ele sentiu. Ok? Mas então, respondendo as suas 2 perguntas, eu vou começar pela segunda. O que pode acontecer, certo, se você tiver algo nessa natureza? A perda de um filho. Vamos para a Bíblia. Gênesis 11, versículos de 27 a 32. Olha só, a Bíblia vai dizer o seguinte: são estas as gerações de Terá. Terá gerou Abraão, Naor e Harã. E Harã gerou Ló. Presta bem atenção. Então Terá, um pai, teve 3 filhos. Ok? Abraão, Naor e Harã. E ele fala que ele teve também um neto desse filho Harã. Mas olha o que aconteceu. Harã morreu na terra do seu nascimento. Ur dos caldeus. Estando Terá, seu pai ainda vivo. Presta atenção. Isso caracteriza a afetividade que ele tinha. Porque a Bíblia é específica em dizer e deixar um segredo aí. Por que a Bíblia retrata, Daniel? Olha só, ela quer enfatizar que a morte de Harã, o seu pai estava vivo.
Isso quer dizer que haverá uma consequência emocional na vida de Terá com a morte do seu filho. Uhum. Então a Bíblia continua dizendo: Abraão e Naor tomaram para si mulheres. A mulher de Abraão se chamava Sarai, e a mulher de Naor era Milca, filha de Arã, que foi pai de Milca e de Isca. Sarai era estéril, não tinha filhos. Terá tomou seus filhos, então, Abraão e Ló, seu neto, filho de Arã, filho do seu filho, e Sarai, sua nora, mulher de seu filho, Abraão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. Ok? Ok. Então, Daniel, nós temos aqui um patriarca Uhum. que tinha 3 filhos. Ok? E agora esse patriarca perde um dos filhos. E ele resolve fazer uma mudança. Ele estaria a um caminho direcionado agora. Havia um propósito dele. E eu tenho certeza, um propósito espiritual. De sair de Ur dos Caldeus e ir para Canaã. Amém. E olha o que ele fala. Foram até Arã, onde ficaram. E havendo Terá vivido 205 anos ao todo, morreu em Arã. Então Daniel, olha só o que ele faz. Ele sai com um destino pré-estabelecido. Uhum. A Bíblia aqui não deixa claro. Mas eu creio que a motivação seria a morte do filho. Eu vou fazer uma aplicação aqui. Ele não queria conviver no mesmo lugar da dor. Aonde ele viu o filho crescer, onde ele viu o filho casar, onde ele viu o filho ter o neto Ló. E isso era tão forte que depois, posteriormente, não é um episódio, mas nós podemos falar sobre isso depois. O vínculo que Abraão tinha por Ló. Por ter sido filho do irmão que morreu. E agora o pai dele... Isso aí tem que ser um outro episódio, que isso é importantíssimo. Você está falando de uma coisa que... Nossa, abriu um clarão aqui, mas não vou desviar não. Vai lá, vai. Quase ninguém enxerga essas coisas, né, Daniel? É verdade. Então, olha o sentimento que está aqui. Você pega um pai patriarca. Nossa. Que amava os filhos. E agora ele tem um filho. E a dor talvez motiva tanto ele, Daniel. Que você sabe qual a distância de Ur dos Caldeus para Canaã? Não sei. 1.850 quilômetros. Uau. Imagina você peregrinar. 1.850 quilômetros. A motivação tinha que ser muito grande. E uma das coisas que nos motiva, Daniel, é a dor. Uhum. A dor, ela faz você transcender situações que numa situação comum você não suportaria. Com certeza. Mas a Bíblia vai dizer que ele chega num lugar chamado Arã. Como chamava o filho que morreu? Arã. Arã. Mesmo nome. Quantos quilômetros que ele andou? 1.850. Não, 1.850 era até Canaã. Era tudo. Foi até o meio do caminho? Exatamente. 925 quilômetros. Na metade do caminho, a dor que impulsionou foi a mesma dor que paralisou. Uau. Ele interrompe, Daniel. A motivação da caminhada era que ele chegasse na Terra Prometida. E às vezes a gente não entende os caminhos que Deus usa. Sim. A motivação da caminhada talvez fosse a dor. Mas de repente, no meio do caminho, Daniel, algo talvez que quando Deus quer consolar, a gente prefere conviver com a dor. Forte. Alimentador. As pessoas que elas têm essas perdas, às vezes, o diabo cega tanto, Daniel, que ela não se dá o direito de viver alegre. Vamos repetir isso é forte. O diabo cega tanto as pessoas que tiveram perdas nesse nível, que elas não se dão o direito de viver alegre, porque elas acham que elas estão esquecendo
o filho amado que morreu. Olha só, eu tenho certeza que você conhece alguém que passa por essa situação. Então eu vou te pedir uma gentileza. Pega o link, compartilha com amigos e amigas, manda no grupo da igreja, no grupo da família, no grupo do trabalho, porque esse episódio aqui vai curar e libertar algumas pessoas. E você vai fazer parte disso compartilhando esse link. O diabo cega as pessoas a ponto delas acharem que elas não podem ser felizes. Gente que repete, felicidade não é para mim, eu não mereço, a culpa é minha, tudo isso vem do inimigo para cegar o entendimento. Porque, Daniel, a caminhada da vida, ela também nos cura. Amém. E às vezes, quando Deus proporciona uma caminhada longa, é porque a ferida é grande. Uhum. E às vezes, quando você está passando, Daniel, da metade do caminho, é onde talvez Deus muda a tua história. Aonde o passado fica para trás. Uhum. Deus, eu acredito e faço uma aplicação aqui, porque eu não posso falar que é teológico. Sim. Mas ele quis mostrar assim, olha, tá vendo? A motivação talvez foi a morte. Eu te trago numa caminhada até aqui. Mas daqui para frente, deixa Arã para trás. Porque se você não deixar Arã para trás, você não vive o meu propósito. Sim. Então, perdão. E aí, eu só, vou só fazer um parêntese, que não é deixar a pessoa, é deixar a dor, é deixar a culpa, é deixar, sabe, aquela coisa que ultrapassa os limites da normalidade. E mais do que isso também, é o questionamento. Uhum. É o porquê. Por que Deus? Por que Deus? Ou por que eu fiz? Uhum. Existem pais que esqueceram criança no banco de trás. Uhum. E elas não se acham mais merecedoras de nada, porque elas não se perdoam. Uhum. Sim. Existem pais, às vezes, que negligenciaram por algum motivo, por imaturidade, por doença, por estresse, e acabaram se sentindo culpados. E essas pessoas, o diabo fazem com que na caminhada, quando vai inverter e deixar aquela dor para trás, faz com que aquelas pessoas não consigam caminhar ali para frente. Forte. Muito forte. Então, quando você pergunta, Daniel, o que pode acontecer? Pode acontecer, Daniel, de você não ir para a Terra Prometida, porque você decide morar na dor, se estabelecer ali até você morrer. Isso tem uma conexão com o episódio passado, quando você deixa o emocional se sobrepor ao espiritual. A dor, no caso, é o emocional desse episódio. Então você vive tanto a dor que você deixa de ouvir a direção de Deus. E muitas pessoas estão presas nas suas feridas emocionais, nos seus traumas. Aconteceu, é terrível, é doloroso. Todos nós temos traumas, feridas e sofrimentos. Agora, o que você vai fazer daqui para frente? Vai continuar sofrendo? Vai regredir? Ou vai falar, aconteceu, agora eu vou avançar. Deus, qual é a direção? A decisão é sua. Ficar parado sofrendo, ou então contar com Deus para superar a mágoa e seguir em frente. Quando você tem uma perda nesse nível, todos nós temos uma paralisação emocional, ou quando nós temos uma grande perda física pessoal ou de alguém, entendeu? Uma doença que nos debilita, que nos limita, um acidente, algo nessa natureza, ou uma perda. Aí nós temos um desequilíbrio físico, emocional e espiritual. E a Bíblia diz o seguinte, ó, o espírito fortalecido sustentará a enfermidade, mas o espírito abatido, quem o sustentará? Uhum. Então, nesses casos, Daniel, nós vamos começar agora a responder o que fazer. O que fazer? O que fazer quando o físico e o mental estão doentes? Daniel, ele andou 925 quilômetros. É muita coisa. Ele estava fisicamente exausto. Para você ter uma ideia, se fosse de carro e tivesse a 100 por hora, você precisaria de 10 horas para percorrer essa distância. Isso. 10 horas a 100 por hora. Imagina a pé. Então, eu que sou do Mato Grosso, Está acostumado a cortar o Brasil. mas a marcha que a gente usa, se for tocar um gado, é 25 km por dia, Aí. que é o que ele devia andar, Nossa. porque ele não saiu de lá sem nada. Caramba. Então, você divide 925 por 25, para você ver quanto tempo que ele demoraria. Isso sem parar, Uhum. sem descanso. Então, ele demorou muito tempo. E, às vezes, o tempo passa. Uhum. E agora você não está mais numa fadiga só emocional.
Você está numa fadiga física. Uhum. E você sabe o que você não tem mais? Você não tem mais o aconchego daquilo que era natural. Você está longe de Ur dos Caldeus. Uhum. E Deus está dando uma direção para nós hoje. Não adianta querer ficar paralisado em Harã. Você tem que conseguir colocar isso para trás e confiar nele. Uhum. Como? Vivificando o Espírito. Quem passou por essa situação? Davi. Vamos para 2 Samuel 12, 20. Davi ele tem um filho com Betseba, fruto de um adultério. E a Bíblia diz que Davi foi questionado por Deus. E o próprio Deus fere a criança e uma ferida de morte. Então, o que fazer, Daniel? E aqui não vou entrar no mérito de pecado das pessoas. Eu estou falando de uma perda. O que Davi faz? Primeira coisa, Davi chora. Irmãos, viva o choro. O luto. Viva aqueles momentos de forma intensa. Se derrame diante de Deus. Davi jejua. Davi põe o rosto no pó. Então, como enfrentar uma situação dessa? Primeiro, se for uma doença, se for algo que você está vivendo, porque se for um acidente, não vai ter como você fazer antes. Sim. Mas mesmo que seja depois, chore o que você precisa chorar. Jejue. Vai chegar um momento que você vai ter que tomar uma decisão. E é aqui que o homem segundo o coração de Deus, diante de culpa ainda, ele mostra por que ele era um homem segundo o coração de Deus. Olha o que a Bíblia vai dizer em 2 Samuel 12, 20. Então Davi se levantou do chão. Daniel, a primeira coisa é entender que essas coisas nos jogam no chão. Uhum. Joga no chão emocional. Às vezes joga no chão financeiro. É verdade. Porque às vezes você gastou. Ou você deixou de administrar. Ou você se perdeu emocionalmente e você tem perdas. Uhum. Então a primeira coisa que você tem que entender é que você precisa se levantar. Se você continuar caído, as coisas não vão mudar. E o próximo a morrer, talvez, não seja nem você. Seja as pessoas que estão dependendo de você. E aquilo que você não queria com um, pode acontecer com outros. Porque filhos podem se perder nas drogas, filhos podem se perder em caminhos errados. Porque o pai e a mãe não conseguiram se levantar de uma perda e acabam perdendo o resto dos filhos. Verdade. Então ele fala, se levantou, lavou-se. Entende, irmãos, que num momento desse, a gente se suja, Daniel. Se suja em questionamentos em relação a Deus. Se suja em palavras de maldição. Em acusação. Às vezes você acusa um médico. Às vezes você acusa alguém que proporcionou aquele acidente. Você amaldiçoa aquelas pessoas. E Deus está olhando para mim, para você hoje, dizendo, olha, eu preciso que você se lave. Você pode ter razão, mas a partir do momento que você está amaldiçoando, você também está se sujando. Então, uma das coisas que a gente tem que entender é que nós temos que sair da paralisia. E nós temos que buscar nos lavar da murmuração, das acusações, das palavras de maldição. Isso interfere, Daniel? Interfere muito, né? Se você deixar a mágoa, ela vai virar um lixo emocional. Né? Então, se você tirar de dentro de você... quer ver a metáfora perfeita? Se você deixar um lixo aberto na cozinha da sua casa, imagina, tem ali resto de comida, fruta, legume. Vai passar um tempo, o que vai acontecer? O cheiro horroroso, vai atrair bicho. Agora, quando você tira isso, melhora o ar, o cheiro, não atrai bicho, ambiente limpo. Então tem tudo a ver. Libertar-se disso é melhorar a vida. E quando você tira isso aí, volta a ser funcional? Não. Você volta a ter prazer estar lá. Pronto. Você pensa em fazer novas coisas ali. A cozinha volta a funcionar. Sim. Sim ou não? Sim, completamente. Então tem muita gente que está paralisando e deixando de ser funcional porque todo o lixo espiritual está corrompendo a mente e o coração dela.
Então a direção de Deus hoje é: se levanta, se lava. Mas se você não fizer esse próximo passo, só se levantar e se lavar não é suficiente. A Bíblia diz que ele se ungiu. Daniel, se ungir é você se encher da presença do Espírito Santo. Sim ou não? Sim. O que significa, Daniel, você se encher da presença do Espírito Santo? É você ser guiado por quem sabe o próximo passo, por quem já viu o final da história, por quem sabe de todas as coisas, porque tem a melhor saída. E o Espírito Santo, ele é conhecido como quem? Nosso amigo consolador, guia. Exatamente. O único capaz de te consolar nesse momento não será seus pensamentos, porque os seus pensamentos só trarão memórias de dor. Uhum. A única pessoa que é uma pessoa e é Deus e que está dentro de você, assim como seus pensamentos, é o Espírito Santo. É Ele que vai poder te consolar, te guiar e fazer você entrar em movimento novamente, para que você não pare, assim como o pai de Abraão, de Harã, que pela morte do filho, ele para em Harã. Uhum. Mas aqui não. Davi, ele se unge. Então ele se levanta, ele se lava, ele se unge. Troca a roupa. Presta bem atenção, Daniel. O que significa trocar a roupa? Se você está caído, você está numa roupa de ficar em Casa. Isso quer dizer que Deus quer trocar a tua roupagem. O que é? O tempo de luto tem que passar, Daniel. Uhum. Uhum. O tempo de luto, ele é importante, sim, mas ele precisa passar. Uhum. Deus está dizendo hoje para você que talvez enfrenta isso e o diabo não quer nem que você acaba de assistir. Talvez agora você está querendo desligar. Você está querendo falar, você não sabe o que eu passo, você não sabe o que é a dor. Mas Deus está dizendo, ei, continue assistindo. É uma palavra de libertação para você. Deus está mandando você sair hoje dessa situação. Ele se responsabiliza para fazer com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam Ele. Apesar de você achar e ter a convicção, mas Deus não perdeu o controle da sua história. E você vai conseguir transformar essa dor num grande testemunho. Não é verdade isso, Daniel? Nem sempre nós temos as respostas. Por que aconteceu? Não sei. Por que Deus permitiu? Eu não sei por que Deus permitiu. Eu sei que Deus conhece a sua dor. Porque o filho dele foi para a cruz. Para morrer por mim, por você, pelo pastor, por todos nós. Para que os nossos pecados fossem perdoados. O grande ponto é, apesar de tudo, precisamos continuar confiando em Deus. Quando a minha mãe sofreu um AVC e foi internada, foi um momento muito difícil. Ela ficou 11 dias internada. O Brasil inteiro orou por ela. Pastores do mundo inteiro oraram por ela. E depois de 11 dias ela não saiu com vida do hospital. A gente ficou revoltado com Deus? Não. A gente questionou a Deus? Não. Um que Deus foi tratando a gente e nos confortando. E outro que a gente sabe que o propósito dele é maior. Eu queria minha mãe aqui muito. Eu lembro dela todos os dias. Mas não é por conta dessa perda que eu vou olhar para Deus com maus olhos. Eu acredito que ela foi curada e foi para os céus. E um dia a gente vai se encontrar. Essa é a minha maior certeza. E olha, confirmando isso que o Daniel está falando. O próximo passo de Davi: entrou na casa do Senhor e o adorou. Essa dor fez com que você se afastasse da igreja. Essa dor fez com que você perdesse a confiança em Deus. Uhum. E mais do que isso, essa dor fez com que você perdesse a fé, a ponto de não conseguir mais adorar. E Deus está te esperando hoje você falar, não, eu vou voltar para a casa do meu Deus. Eu vou voltar à adoração. Eu não sei como, talvez você está olhando e falando, é impossível, mas para Deus, tudo é possível. Ele quer que você volte para a casa dele. Ele quer que você volte a adorar. Porque ele se responsabiliza de fazer com que você volte a acreditar. E ele continua dizendo, depois voltou para o palácio. Pediu comida. Puseram-no diante dele e ele comeu. Entenda, meus irmãos? O que é voltar para o palácio? Davi era rei. A função dele estava ligada ao palácio. E tem pessoas que, diante disso, deixa de ser funcional, Daniel. Uhum. Deixa de trabalhar. Ele voltou à rotina. Ele voltou a exercer a função daquilo que ele fazia.
Porque, minha irmã, meu irmão, se você não se colocar a serviço novamente, essa dor vai te consumir. Uhum. Só que olha só, você vai falar assim, mas tá difícil. Tá. A Bíblia só diz que ele só comeu depois que ele voltou para o palácio. O que Deus está falando? Essa dor você vai precisar curar ela com jejum e oração. O jejum e a oração vai fazer com que você volte ao palácio e volte a ter fome de viver novamente. Entenda que Deus sabe o tamanho da tua dor. E é por isso que ele mandou Jesus. Nós começamos aqui dizendo que Deus mostrou o máximo do seu amor, suportando o máximo da sua dor, que foi ver Cristo morrer inocente na cruz. Eu creio que essa é uma palavra que muda história e muda vida nessa... Eu não sei se é manhã, tarde ou noite, ou madrugada que você vai assistir esse podcast, mas Deus está falando diretamente ao seu coração. Forte. Eu entendo sua dor, mas está na hora de você se levantar. Está na hora de você se lavar. Está na hora de você se ungir. Está na hora de você voltar à casa do Senhor. Está na hora de você voltar a adorar. Voltar para o palácio. E voltar a ter fome de viver. Daniel. Por mais que seja difícil entender e sofrido passar, ainda existe um motivo e um porquê para você estar aqui. E não é por acaso que esse vídeo chegou até você. Não é por acaso que esse tema, esse episódio que o Estação Família está entrando na sua casa, no seu rádio, no rádio do carro. Porque Deus tem um plano para você ainda. Eu sei que é difícil passar por uma grande perda, a gente perde o chão. Mas Deus não perdeu o controle da sua vida e da sua história. Quero te mandar um abraço, onde você estiver, e dizer que eu acredito que a próxima fase, o próximo tempo, o próximo dia, já vai ser melhor do que hoje. Amém. Que Deus te abençoe. Tenha fé. Dê o próximo passo. Tenha coragem de sair de Harã, porque Deus tem uma terra prometida. E ninguém morre eternamente, porque nós que morremos em Cristo, é apenas um breve reencontro. Creia somente e viva o propósito que Deus tem ainda na sua vida. Deus te abençoe. Envie esse vídeo. Dê um like. Eu tenho certeza que pessoas, não só do Brasil, mas do mundo inteiro, precisam ouvir essa mensagem. Deus te abençoe.